Boa tarde, pessoal, e um bom sábado para todos. Novamente nos encontramos através dessa mídia, eu na minha casa, você na sua, enquanto perdurar esse período de cuidados com a saúde que o nosso país necessita tanto agora. E nós também necessitamos, né? Nós estamos no começo de um sábado e desejo a você que a bênção e a paz de Deus estejam sobre a sua casa neste santo dia do Senhor. Como temos feito já há algumas semanas, nós neste momento vamos meditar sobre um texto das Sagradas Escrituras. Hoje quero chamar a sua atenção para um profeta do Velho Testamento. Na outra semana também falamos sobre um profeta do Velho Testamento. Hoje o profeta Abacuque. Ele viveu num tempo especial em que a nação do povo de Deus estava muito próxima de ser invadida pelos exércitos babilônios, naquilo que se tornou conhecido como o exílio de Babilônia. O profeta deveria, muito provavelmente, ser um levita, um servidor do templo, porque ele menciona no seu livro que ele tinha uma câmara onde ele trabalhava, especial, e lá no templo havia câmaras para os sacerdotes de serviço, e também um livro pequeno com 3 capítulos, e o terceiro capítulo é um salmo, e salmos, como já vimos, são poesias para serem cantadas. No final do livro tem as orientações de música, muito provavelmente Abacuque fosse um dos músicos do templo. Incomodado com a situação difícil em que vivia, como muitas vezes nós também ficamos e às vezes falamos, Abacuque se dirige a Deus no começo do seu livro e diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Você já passou por um momento assim na vida, em que você diz para Deus: estou clamando, pedindo e o Senhor não me escuta. E aí ele discorre uma lista de lamentações, explicando quais são as desventuras, as injustiças, os sofrimentos por que passava o seu povo. E ele dizia: o Senhor não toma nenhuma medida. Deus, na sua bondade, desceu até o profeta e lhe deu uma resposta. Falou: olha, o povo está pecando muito, é verdade, e está se desviando dos meus caminhos. Mas eu enviarei um castigo. E vou te dizer, Abacuque, qual é o castigo. Virão os exércitos de Nabucodonosor, da Babilônia, e estes exércitos vão levar teu povo cativo para eles aprenderem. Bom, ainda incomodado e sempre pronto para discutir, Abacuque disse: espera aí, Senhor, agora o Senhor vai usar um povo pior que nós para castigar os pecados da gente? Não, aí também não é certo. Nós não somos tão ruins quanto eles. Não é justo que eles venham para nos castigar pelos nossos pecados. Atrevidamente, mas confiadamente, ele disse assim: vou me recolher ao meu escritório, ao meu gabinete, à minha câmara, e lá eu aguardo a sua resposta. Novamente, Deus, na sua longanimidade, na sua bondade, na sua divina paciência, desceu ao encontro do profeta e falou: olha, escuta o que eu vou lhe dizer, escreve o que eu vou lhe dizer, porque o que eu estou dizendo que vai acontecer, acontecerá. Se tardar, você espera, mas não vai tardar. Fica tranquilo com uma coisa: é verdade que esse povo que vem para castigar o meu povo, eles são piores, mas eles serão castigados depois e o nosso povo voltará para a sua terra. Basta aprender uma lição. Deus aqui se referia aos 70 anos do cativeiro em Babilônia. E Deus disse: eles passarão e nunca mais se levantarão, e o nosso povo se levantará. Enfim, para dizer para o profeta que não era bom continuar discutindo, Deus disse uma frase que muitas vezes a gente diz na igreja. Ele diz assim no final do capítulo 2: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Essa frase, muitas vezes usada para pedir silêncio na igreja,
E tá bom, tem que pedir silêncio na igreja, a igreja é um lugar para ficar em silêncio mesmo. Mas essa frase não se referia à igreja. Você se lembra que nesse tempo, o templo não era um lugar onde o povo se reunia. O templo era o lugar do trabalho dos sacerdotes. E quando diz assim, o Senhor está no seu santo templo, que templo é esse? Lembra-se quando Deus orientou Moisés a construir o tabernáculo? Deus disse, faze tudo conforme o modelo que eu vou mostrar. Então, há um templo original. No livro de Hebreus, a Bíblia diz que Jesus entrou num templo não construído pela mão de homens, mas pela mão de Deus. Assim, a referência aqui, quando Deus fala com Abacuque, é que ele está no seu centro, no seu lugar de controle, da onde ele comanda todas as coisas. E para não dizer só para Abacuque, você não discuta mais comigo, Deus diz para todo mundo não discutir. Ele diz, cale-se diante de mim toda a terra. Bom, nesse momento o Abacuque teve uma compreensão da justiça de Deus e da bondade de Deus. Em Deus, a justiça e a paz se encontram, diz um belo salmo. Deus é justo e Deus é bom. Então Abacuque agora, mesmo sem entender tudo, mas compreendendo a bondade de Deus, a justiça de Deus, o poder de Deus, Abacuque começa o seu cântico no 3º capítulo do seu livro. Ele diz assim, Senhor, eu ouvi sua palavra. E agora fiquei assustado, mas não vou falar mais. Ele diz para Deus, Senhor, realiza a tua obra do teu jeito, no teu tempo. Leve o tempo que precisar. Faz o que lhe aprouver, porque a vontade do Senhor é melhor do que a minha. Desculpe a minha impaciência, Deus. Daqui para frente, eu vou confiar no Senhor. E o livro termina com esses lindos versos que eu vou ler aqui. Ele diz assim para Deus, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Olha que coisa linda. Abacuque não estava falando sobre uma coisa que ele imaginasse. Ele estava falando sobre as coisas que ele via. A dificuldade estava grande. Realmente os rebanhos já não tinham a produção, a força, o número de outrora. A lavoura já não produzia o que se esperava. E Abacuque disse, ainda que tudo dê errado, eu confiarei no Senhor. O Senhor é a minha força e diante dele eu vou me calar. Bonita lição, serve para mim, serve para você, nos dias em que a gente questiona Deus. Deus tem o jeito dele. Ele realiza as coisas no tempo melhor, na circunstância mais correta. E se a gente confiar em Deus, a gente vai ser feliz. Deus abençoe você, sua casa, que Deus não apenas plante a semente da fé no seu coração, mas faça que ela germine e floresça para o bem de você e da sua família. Neste livro, Deus diz, o justo, pela sua fé, viverá. Paulo repete no Novo Testamento essa mesma expressão. Mas o que Deus estava dizendo é o seguinte, pela fé viveremos. Deus seja louvado. Amém e amém.